Nós vamos começar mais uma live do programa Cuidando de Mim, com o tema Como Ser Mais Paciente. Eu vou passar algumas dicas sobre isso, tá? Alguns pontos que é importante a gente pensar, né? E modificar, porque vocês vão ver que é muito possível a gente ter uma vida mais tranquila, né? A gente ter mais serenidade, mais sabedoria nas nossas decisões. Quem nunca parou para pensar que gostaria de ser mais paciente? Então, a falta de paciência, na verdade, ela está muito relacionada com o tempo, né? Com algo que ainda não aconteceu, mas que está gerando aquela impaciência em você. A nossa impaciência é quando a gente quer que algo do futuro aconteça, tá? Ela até anda próxima ali com a ansiedade, que a ansiedade também vem com essa questão do futuro, mas a ansiedade a gente quer decidir como é que o futuro seja. Então é um grau um pouquinho mais complicado do que até a impaciência. Mas isso vai depender de cada caso. Tem gente que lida melhor com a ansiedade, tem gente que lida melhor com a impaciência, consegue controlar mais, né? Hoje em dia a gente vê muita gente com impaciência, né, gente? Adoecidas por essa falta de paciência. Então, a impaciência, na verdade, vai tirar o seu poder de concentração, tá? Você vai ter dificuldade de concentrar, porque você não vai ter paciência nem para esperar o seu cérebro assimilar aquilo tudo, aquelas informações. Então, não te permite tomar decisões com inteligência, tá? Às vezes, vocês já repararam quando vocês estão com impaciência, que vocês não conseguem nem tomar uma decisão direito? Então, a impaciência está ligada com a ansiedade e ela vai aparecer quando você percebe que as coisas não estão saindo do jeito que você tinha planejado ou que você tinha projetado na sua mente que as coisas iriam acontecer, tá bom? Às vezes você espera um ritmo e as coisas acontecem em outro, né? Você espera que tenha uma velocidade para acontecer e as coisas às vezes acontecem de forma mais lenta. E aí vem a impaciência, né? Então, porque as coisas às vezes não aconteceram do jeito que você estava esperando, tá bom? A falta de paciência é algo, gente, interno, tá? Não existe... algumas pessoas, elas experimentam isso com uma intensidade maior, outras com a intensidade menor. Mas é um problema que a gente cria nós mesmos, tá, gente? A questão da impaciência. E isso tem um ponto positivo e um ponto negativo, né? Tem um ponto positivo que, se foi você que criou, você pode descriar, tá? E um ponto negativo é porque você tem total responsabilidade pela sua impaciência, tá ok? Então, a gente tem que controlar isso daí. A impaciência não é algo físico, tá, gente? É uma coisa só, criação da nossa cabeça. Então, vamos trabalhar para que essa impaciência não surja, para que ela não venha, para que ela não tenha tanta intensidade. Porque tem pessoas que ficam totalmente descontroladas com impaciência, né? Então, você tem que saber entender quais situações você tem controle e quais você não tem, porque às vezes também tem gente que sofre de impaciência por situações que ele não tem como controlar, né? E a gente tem que ter a nossa sabedoria, né? Trabalhar essa questão interna para a gente conseguir detectar isso, o que eu posso controlar e o que eu não posso controlar, né? Então é importante você ter isso claro na sua cabeça, tá bom? Então, gente, a paciência é uma virtude, né? E ela vai fazer com que a gente tenha mais resistência, né? Para enfrentar os momentos difíceis da vida, né? Ou algum obstáculo, algum desafio. Então, é importante vocês cultivarem essa paciência. A meditação traz a gente para o presente, né? Porque você vai controlar a sua respiração, isso te traz para o presente. Então é muito importante. Quem tem muita dificuldade em ter paciência, é muito bom fazer, tá? A meditação vai ajudar bastante. E existem várias formas de meditar. E aí vocês podem buscar isso, tem vídeos no YouTube ensinando, tá? Tem meditação até de olho aberto. Então às vezes tem gente, não tenho paciência, quando eu fecho o olho eu durmo. Mas tem meditação para você fazer até com os olhos abertos também, tá? Então busque algo que seja mais confortável para você, tá? Porque a gente sabe que a questão da impaciência está muito ligada ao futuro, coisas que você tem que fazer, você não tem mais tempo, você tem que resolver uma coisa rápido, porque você tem outra para fazer, né? Então, isso faz com que as pessoas se tornem muito impacientes, tá? A impaciência vai dificultar você ter bons relacionamentos, né? Dificulta você cultivar o seu desenvolvimento pessoal.
Então as pessoas tendem a não ter muito prazer em estar perto de pessoas impacientes, não é, gente? Desagradável. A energia da pessoa até passa para você, daqui a pouco você também tá se sentindo assim meio agoniado ou querendo sair de perto daquela pessoa, né? Porque a impaciência, aí ela é uma movimentação de energia, né? E aquilo pode incomodar as outras pessoas, né? Então a falta de paciência, na verdade, é uma pressa que a pessoa tem, tá? E a pressa, na verdade, é inimiga da perfeição, é inimiga da atenção, é inimiga do cuidado, né? Então as pessoas que vivem a impaciência estão correndo um risco maior do que as pessoas que são mais pacientes, tá? A gente tem que tirar, gente, um tempo do nosso dia para a gente se organizar. O que eu vou fazer no meu dia? Eu gosto sempre de falar para fazer isso à noite, umas 2 horas antes de dormir, né? Já deixa um horáriozinho assim pré-determinado para você fazer isso. O que eu tenho de tarefa para amanhã? Já vai e faz tudo anotadinho. Isso é uma tarefinha que vocês vão gastar aí 10 minutos para você fazer e vai aliviar o seu dia inteiro no outro dia, tá? Porque você já vai ter uma organização, você sabe o que você vai ter que fazer. E a falta de paciência está muito ligada à falta de organização e planejamento, tá? Você se sente impaciente quando você está com pressa, quando você não está sendo organizado com o seu horário, aí você sente essa impaciência. Então, outra coisa que é muito importante, quando você for fazer a lista das coisas que você tem que executar naquele dia, seja realista, tá bom? Diante do que é possível você fazer e do que você não vai ter como fazer. Porque às vezes tem gente que quer abraçar tudo, quer agradar todo mundo. Um pede uma coisa, ela fala que vai fazer, outro pede, ela fala que vai fazer. E aí ela já tem as tarefas dela, quando vê ela não consegue cumprir a agenda dela. Só que aí ela passa o dia inteiro estressada, impaciente, preocupada com hora, com relógio, corre atrás, quer que todo mundo faça tudo rápido, o menino come rápido, anda correndo, entendeu? Tá no trânsito, tá correndo risco, porque tá toda desatenta, tá correndo, tá desesperada com o horário. Então assumam compromissos que vocês vão conseguir cumprir, porque senão a impaciência tende a crescer mesmo, tá? Porque você tá assumindo tarefas demais, além de que um ser humano dá conta. Outra coisa, você tem que se programar no dia seguinte, por exemplo, igual eu tô falando, de repente fazer à noite, umas 2 horas antes de dormir, porque não é legal você fazer isso na hora de dormir. Porque aí às vezes você começa a ficar preocupada, isso pode te deixar agitada, entendeu? Então faz umas 2 horas antes. Nessa programação que você vai fazer, você também tem que calcular o seu tempo para eventuais atrasos, tá, gente? Como trânsito, como filas que de repente você vai enfrentar, como uma reunião que às vezes vai demorar além do que você espera, né? Uma organização na casa, às vezes acontece uma coisa lá, cai um negócio no chão, suja tudo, você tem que contar, né? Porque as coisas podem tomar mais tempo do que o previsto. Então programe um tempo a mais para as coisas que você for executar. Por exemplo, você vai no banco. Lógico que vai ter fila no banco, entendeu? Não adianta você ir no banco e querer passar só 5 minutos lá. Então, assim, por quê? Porque isso vai gerar impaciência em você. Você só tem 5 minutos na sua agenda para você ir no banco. É óbvio que um banco vai ter fila, né, gente? Então, a gente tem que ser realista também. Porque se você não for realista, você vai estar se desgastando demais e você vai estar fazendo uma coisa, se colocando em uma situação que é impossível você realizar, tá? Então, nem eu, nem você somos centro do universo. Então, a gente tem que pensar isso, que os imprevistos acontecem. Às vezes tem uma prioridade que vai passar na sua frente lá no banco. E aí você vai ter que reservar um tempo maior, né, gente? Hoje em dia a gente vai num banco, é 40 minutos que você gasta. Então, como é que você vai deixar um espacinho, chega no banco afobada, e aí já começa a incomodar um e outro, já começa a reclamar, já distribui aquela energia ruim para todo mundo que está no banco. Então, nada disso. Se programe, se organize, tá? Para você poder fazer as coisas como devem ser feitas, tá? Com tranquilidade, com sensatez, você sabendo o que você está fazendo. É uma questão de saúde, entendeu? Porque se você não entra nesse processo, nessa prática de se organizar, de calcular que imprevistos podem acontecer e você tem que deixar um tempo a mais para realizar algumas coisas, você adoece e você nem sabe por quê, né? Nossa, mas o que foi? Tô fazendo tudo certinho, por que eu fiquei doente? Essa impaciência toda, esse estresse todo, isso adoece qualquer um, tá?
Então, porque desde que o mundo é mundo, né, gente, imprevistos acontecem. Então, assim, às vezes você tá indo no trânsito, lá você não tá calculando que vai ter trânsito, às vezes tem um desvio, tem uma obra na pista, às vezes, né, você vai, tem uma reunião na escola, atrasa um pouco, entendeu? Então, calcula isso para que você tenha uma vida mais tranquila, tá bom? Então, se programe. Nada de você deixar as coisas com um tempo limitadíssimo para resolver, não. Por isso que na hora que você for programar suas tarefas do dia, seja realista quanto à possibilidade de realizá-las, tá bom? Uma outra coisa muito importante, gente, programa sua mente, tá? Você já sabe que você vai ter que enfrentar alguma situação que tira sua paciência, então já se programa antes. Por exemplo, você vai para determinado lugar e o trânsito lá costuma ser terrível. Então já prepara uma música que você gosta de ouvir para você ouvir, curtir o seu momento ali dentro do carro. De repente é um momento que você tem só seu também, entendeu? Aí você canta, curte aquele momento. Ou então, às vezes, eu gosto muito assim, porque eu tenho, né, a Netflix tem alguns documentários, eu baixo eles, depois eu tô no carro, eu só escuto o áudio daqueles documentários. Então eu não preciso estar assistindo, eu já tô adquirindo informação, conhecimento, não tô perdendo meu tempo, não tô estressando com ninguém, tá bom? E se houver pessoas mal educadas no trânsito, você já se programa, eu não vou xingar essa pessoa, eu não vou falar mal dela, tá bom? Não vou me sentir como se eu tivesse em uma competição, porque às vezes as pessoas também têm esse sentimento no trânsito, né? Então, já fica preparado, já trabalha o seu emocional para você fazer esse trajeto da forma mais tranquila possível e com tempo suficiente para chegar até se houver algum imprevisto e você precisar desviar uma rua, precisar passar por um local que tem mais sinal. Então, assim, procura se programar com mais tempo para você não ativar essa impaciência dentro de você, tá bom? Igual, por exemplo, situações que pode te deixar impaciente, às vezes com os filhos, né? Então você tem que pensar que você tem que lidar, aprender a lidar com a forma mais calma para eles, tá? Porque você também tem que passar um bom exemplo, porque depois não adianta você falar que seu filho tá agressivo, que seu filho é impaciente com os outros coleguinhas, que ele faz as coisas, se ele tá recebendo toda essa informação de dentro de casa, né? Então você tem que trabalhar para lidar de forma mais calma com seu filho, né? Ou com seus filhos, para que eles se desenvolvam seres humanos melhores, mais pacientes também. Então, é preciso paciência com as crianças, porque elas ainda não atingiram, né, gente, um grau de maturidade necessário. Tô falando de criança, tá? Se for um adolescente ou um adulto que já mora em casa lá, aí é outra coisa. Aí é uma conversa que você vai ter que ter, né, para algumas regrinhas serem estabelecidas, tá? Uma outra situação que pode ser mais estressante também, às vezes é com colega de trabalho. Tem gente que reclama do ambiente de trabalho, dos colegas e tal. Então, essa questão com os colegas, você não tem que cobrar que os outros tenham a mesma velocidade que você tem para executar uma tarefa, não tem que cobrar que os outros pensem igual você pensa. Essa questão, né, situações que te geram essa impaciência, seja um pouco mais, trabalhe essa questão da tolerância com o outro, e se você finalizou antes, ou você entendeu melhor o que é para ser feito, e você puder, ajude o outro, né, gente? Muitas pessoas conseguem promoção nas empresas assim, sendo pessoas que são solícitas com os outros, enxergam a dificuldade do outro e estão dispostas a ajudar. Claro que isso sem interferir na qualidade do seu trabalho, tá? Mas assim, estejam mais trabalhando essa questão que vocês já sabem que gera uma impaciência em você. Por exemplo, às vezes você vai num lugar, a atendente do lugar lá, ela é mais lenta, né? Aquela pessoa que não tá no mesmo ritmo que o seu, que às vezes você é uma pessoa mais acelerada, né? Pessoas que são mais aceleradas às vezes tendem a ter um pouco mais de impaciência com as pessoas que são um pouquinho mais lentinhas, mas a gente tem que respeitar, né, que cada ser humano tem sua forma de agir, e isso é um trabalho que a gente tem que ir fazendo sempre com a gente, é se observando, na hora que vier aquela impaciência para você, às vezes ser até grosseira com a pessoa, você dá aquela engolida, repensa como que você vai falar, né, porque ninguém merece ser maltratado, né, gente?
E a gente não tá aqui para distribuir também patada nas pessoas, não. A gente tá aqui para se tornar seres humanos melhores a cada dia. E isso é um processo de treino, tá bom? Então, às vezes tem lá essa atendente mais lenta. Então, assim, se coloca no lugar daquela pessoa, né? Às vezes ela tá o dia inteiro ali, dia após dia, fazendo aquele trabalho, lidando com pessoas de todos os tipos, né? Então, é preciso a gente ter calma, para não prejudicar, às vezes, o andamento da fila ou o andamento dos atendimentos que estão acontecendo ali, né? Porque é muito desagradável. Às vezes você está num lugar, você já está cansado, ou as outras pessoas também, de repente você começa a contaminar aquele ambiente com reclamação, com negatividade, sabe? Porque isso é muito chato, não é? Não é desagradável? Às vezes você está lá até tranquila. O que você tem que fazer? Se programar. Eu vou para um lugar, pode ser que demore, leve um livro, programe alguma coisa para você fazer lá no seu celular ou assistir, leve seu fone, escute uma música, escuta um mantra, escuta umas afirmações positivas, coisa que vai deixar a sua frequência cerebral mais tranquila. Hoje a gente tem tantos recursos, né? Não tem porquê a gente só pensar em resolver tudo brigando, xingando, impaciente, aí reclama com uma pessoa que tá do lado, reclama com a outra que tá do outro lado, de repente vira para trás, tá reclamando com a pessoa de trás, sabe? Aí quando você vê, você transformou todo aquele ambiente que estava saudável, que poderia continuar saudável, com informações que não estão agregando nada, não tá ajudando em nada, não tá beneficiando em nada. Então a gente tem que avaliar muito essas coisas, tá bom? Porque tudo leva tempo, gente. Tudo que a gente vai fazer precisa de tempo. E a pessoa impaciente às vezes acha que não, que tudo tem que ser no tempo dela, que ela já esperou demais, que tem que resolver logo aquilo ali. Então a gente tem que entender que infelizmente a gente vive num país muito burocrático e a gente não tem como mudar isso agora. Então o que a gente tem que fazer? Se programar para a gente não adoecer por falta de impaciência. Tá ok? Porque paciência, gente, é treino, tá? Mas e você vai percebendo esses resultados a curto prazo. Então vai treinando. Essas dicas que eu passei, já vai fazendo, vai praticando, entendeu? Para você já ir sentindo a diferença. Olha, é mesmo, quando eu me programo para ir no banco, eu fico mais tranquila, porque eu sei que eu tenho 1 hora para ir resolver minhas coisas no banco. E se eu resolver antes, que ótimo, eu posso adiantar minha lista lá de tarefas e ficar livre mais cedo, entendeu? Então existem, tá? Algumas coisas que podem aumentar a nossa impaciência. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vive na internet até tarde da noite, aí no outro dia ela acorda cansada ou acorda atrasada porque dormiu pouco. Então, o que acontece? E já acorda negativa, já acorda reclamando, né? E quando a gente não acorda bem, o nosso dia tende a ter vários pequenos probleminhas, né? Então, assim, você já sai atrasado da sua casa, você já sai correndo, né? Então, isso não é legal, tá, gente? Isso vai fazer você aumentar a sua impaciência. Quer fazer tudo correndo, aí machuca, chuta uma porta, entendeu? Esquece coisa para trás. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Porque esse tipo de situação aumenta a sua ansiedade. Então, assim, a falta de organização pode, às vezes, também te deixar preguiçoso, pode fazer você perder as datas, perder o horário das coisas, porque você está desorganizado, né? Porque você é uma pessoa impaciente, e aí você deixa passar detalhes, entendeu? Você não consegue enxergar as nuances do seu dia a dia, às vezes, você tá só no todo ali, eu tenho que trabalhar e depois eu tenho que voltar para minha casa. E não é isso, né? Se fosse só isso, estava fácil. A gente tem muitas outras coisinhas que a gente tem que ir fazendo ao longo do dia. Então, organização vai ajudar muito você a diminuir a sua impaciência. Outra coisa, encarar a realidade. Igual eu já falei, tudo precisa de tempo. Então, não adianta você falar que você vai resolver uma coisa em 2 minutos e não tem como. Não, eu vou ali na padaria, 2 minutos eu tô de volta. Aí você vai naquela correria, às vezes até se arriscando na atravessar a rua, entendeu? Vai correndo, perigoso se machucar, perde uma chave, perde um dinheiro,
chega lá, nem sabe direito o que tem que fazer, porque saiu tão apressada, tão afobada. Então, tudo leva tempo. Programe um tempo mais generoso para você resolver as coisas. Vocês vão ver o tanto que isso vai ajudar você a se tranquilizar. Uma outra coisa também, é uma besteira a gente se irritar com coisas que a gente vai viver todos os dias. Entendeu? Isso é uma loucura, uma insanidade. Por exemplo, você para ir trabalhar, você enfrenta um trânsito todos os dias. E todos os dias você vai ficar irritado com aquele trânsito? Sendo que aquilo faz parte da sua vida, do seu dia a dia, a não ser, é claro, que você busque formas para mudar essa história, começar a morar mais perto do trabalho, né, para você evitar o trânsito. Então, mas se for algo que faz parte do seu dia a dia, você tem que buscar mecanismos para controlar essa impaciência. É igual filhos. Tem filho, o filho está todo dia com você. Como é que você não vai criar um mecanismo de ter paciência com ele? Ou de que ele faça da forma que você espera as coisas? Se você não criar um mecanismo para isso, você vai adoecer muito rápido, porque todo dia, aquela impaciência, todo dia, não tem ser humano que aguente isso, né? E nem as pessoas que estão à sua volta também. Todo mundo já fica, ai, nossa, ai, tem que chegar em casa, minha mãe tá lá naquele nervo dela, aquela impaciência. O marido a mesma coisa, vai chegar em casa, minha mulher vai estar reclamando, impaciente, que não sei o quê. Então, são coisas que você tem que reconhecer em você e enxergar que você precisa mudar e que essas mudanças são possíveis, tá? Porque quando a gente quer, a gente consegue tudo, gente. E hoje em dia a gente tem recurso aí de tantas coisas, né? Então a gente não pode levar uma vida sem qualidade, achando que é normal, tá bom? Outra questão também, a impaciência está muito ligada com a pressa, né? Então se pergunte, pressa para quê? Né? Impaciência para quê? Para que essa impaciência? Para que essa pressa toda? Igual a gente vê muitas pessoas impacientes no trânsito, né? E aí é importante se questionar, para que essa pressa? Para chegar em casa, ficar deitado no sofá vendo televisão? Uma coisa que 3 minutos a mais ou a menos não vai fazer diferença? Ou impaciência para você terminar o seu serviço correndo do seu trabalho, para você ir voando para casa? Então, assim, são coisas que a gente tem que avaliar, tá? Para que essa pressa toda? Para que essa impaciência? Você vai ver que isso vai te ajudar muito, você voltar para o presente. Você vai falar, não, realmente não tem sentido eu colocar a minha vida em risco ou a vida de outras pessoas que estão, né, que porventura passarem por mim. Então a gente também tem que trabalhar essa autorresponsabilidade, tá? Que a nossa impaciência pode gerar problema nas outras pessoas, assim como em nós mesmos. E outra coisa, preservar o seu lar do estresse, tá, gente? Então, assim, não chegue em casa impaciente. Aproveita o momento que você tá na rua, desacelera seu carro, vai mais devagar, põe a música que você gosta, entendeu? Tenta extravasar isso, coloca alguma coisa que seja positiva para você, tá? Eu tenho até nos meus stories destacados, tem assim, mente positiva. Vocês clicam lá, são várias frases, já acho que tem umas 30, 50 frases positivas. Claro que você no trânsito, só se o trânsito estiver parado, para você conseguir ler, né? Que nem é recomendado. Mas assim, são coisas, às vezes você tá em casa, tá meio estressada, assim, vai lá no banheiro, dá uma lida, entendeu? Porque são coisas também que vão trazer um empoderamento para você, vão te encorajar a administrar melhor a sua vida. Então isso é importante. Não levar para sua casa o estresse, tá bom? Então, não chega impaciente em casa, não transporta sua impaciência para onde você for. Aí você chega em casa, tá impaciente. Você vai no seu trabalho, você tá impaciente. Você vai no supermercado, você tá impaciente. Você vai no banco, você tá impaciente. Gente, cuidado, tá? Isso é tóxico. Você tá contaminando todo mundo que tá tendo contato com você. Então, trabalha isso para você se tornar um ser humano melhor. Tá? Essa impaciência é falta de organização, se organize mais. Porque a hora que você chegar em casa e tiver alguma coisa para você resolver, tudo bem, eu vou resolver. Tá no supermercado, tem fila, você não vai ficar impaciente igual um doido para furar fila, mas esse povo demora, ai que não sei o quê. Então se programe, se organize, que você vai ver que essa questão da impaciência vai ser muito mais fácil de você lidar. Você vai se enxergar. Você vai ver a situação que está te gerando isso e você pode buscar. Por que eu estou impaciente? O que é que aconteceu? O que eu não fiz?
eu não me organizei, eu não fiz o que eu tinha que fazer mais cedo e agora eu tô impaciente. Então, verifique isso, tá? Busque isso. A única coisa que a gente precisa ter pressa, tá, gente? É a nossa saúde. O restante são coisas gerenciáveis. As outras coisas a gente dá um jeito. Agora, saúde não, tá? E eu já vi muitos casos de pessoas com muita paciência, com a saúde muito doentes, né? Eu já tive caso de paciente falar, não, não vou continuar com o tratamento porque eu tô fazendo uma obra na minha casa e eu vou finalizar a obra primeiro, essa obra tá gastando muito dinheiro, depois eu volto com o tratamento. E era uma paciente que estava muito mal de saúde, né? Então, assim, as pessoas, elas estão perdendo um pouco essa questão dos valores, tá? A gente tem que ter pressa em termos de saúde para resolver logo, porque tudo quanto antes a gente busca um recurso, mais fácil é de tratar, né? Agora, as outras coisas da sua vida, essa pressa louca, isso, tá, gente? Isso você consegue gerenciar com a sua organização, com a sua lucidez, tá? Então, isso você consegue. A paciência, igual eu já falei, a gente precisa de treinar ela, tá? Ela, assim como qualquer outra habilidade que a gente tem, a gente precisa treinar a nossa paciência, tá? Assim como você quer ter uma habilidade para pintar, você tem que treinar. Assim como você quer ser mais corajosa, você tem que treinar isso em você. Você quer ser mais paciente, você tem que treinar isso em você, tá? Você enxergando e querendo de fato, isso é muito mais fácil. Uma outra coisa muito importante, gente, de você saber que uma pessoa que perde facilmente a paciência, ela é facilmente manipulável, tá? É muito fácil de manipular uma pessoa assim, porque ela acaba tomando uma decisão sem pensar, né? E às vezes os filhos são muito danados para aprender isso com os pais, né? Sabe como faz para perder a paciência? Fica ali, pede para a mãe para sair, a mãe, não vai não. Aí ele fica insistindo, provocando, ela, vai menino, então vai. Então, assim, isso, né, por quê? Porque a impaciência dela faz com que ela seja facilmente manipulável. E isso serve para várias coisas na sua vida. Pode ser no seu ambiente de trabalho, pode ser numa relação que você tenha de amizade também, que às vezes as pessoas percebem isso em você. Então, tenha muito cuidado com isso, tá? É importante vocês entenderem que não faz nenhum sentido a gente não ser paciente, tá, gente? O normal é ser mais tranquilo, é ser uma pessoa mais descomplicada, tá? Então a gente tem que fugir dessa falsa normalidade, porque se fala tanto de vida corrida, de pessoas que estão apressadas, essa situação, ela não é verdadeira, entendeu? Ela não é saudável, as pessoas viverem estressadas, as pessoas viverem irritadas, isso não é normal, tá? E isso a gente consegue tratar com algumas mudanças que a gente tem que fazer na nossa vida. Então, fuja dessa falsa normalidade, tá? Você nasceu para ser feliz, você nasceu para tomar boas decisões na sua vida, você nasceu para ter saúde. Então, o normal é ser tranquilo, é ser descomplicado, é ser leve, é ser paciente. Claro que não é, eu não tô falando ninguém para se tornar um bobo, tá, gente? Longe disso. Para você, com a paciência, você tem sabedoria também, porque você tem paciência até para ler um livro. Tem gente que fala, não tenho paciência para ler um livro. Então, assim, olha que ponto que chega, né? Então, a pessoa, ela se fecha totalmente ali numa realidade que não é verdadeira, que ela acha que tá todo mundo desse jeito, todo mundo tá... Uma grande maioria está assim, mas está doente ou está adoecendo, tá? Está perdendo grandes oportunidades na vida, pelo fato de ficar extremamente impaciente com as coisas, né? Então, a nossa grande meta é essa, tá, gente? Enfrentar esses desafios. Se ser paciente é um desafio para você, então essa é a sua grande meta. Se tornar uma pessoa paciente, tá bom? Então, não precisa de sentir tanta pressa, tá, gente? Porque o seu processo de crescimento, ele leva tempo também. Então, não adianta você querer fazer tudo correndo, tudo para ontem, tá? A impaciência, entenda isso, ela afeta todo mundo à sua volta. Você imagina você com crianças pequenas, você ali transmitindo essa impaciência para eles, eles aprendendo isso, convivendo com isso. Você acha que eles vão ser crianças pacientes? Às vezes em casa até são, porque você é uma figura dominante e eles ficam mais cautelosos, mas
às vezes está lá na escolinha, você nem acredita que fala aquelas coisas do seu filho. Por quê? Não, meu filho em casa é um anjo. Mas ele está externalizando o que ele vê todo dia dentro de casa em outro ambiente. Que ele não se sinta, às vezes, intimidado, entendeu? Mas então, preste atenção nisso, tá? Porque você está contagiando seu relacionamento com essa energia da impaciência, você está contaminando o seu ciclo de amizade também com a sua impaciência, e às vezes as pessoas não estão com paciência para aguentar pessoas impacientes, né? E às vezes você percebe até as pessoas se afastando de você, às vezes a pessoa fala, ai não, hoje eu não tô com paciência para fulano, porque fulano é muito impaciente, ele suga a minha energia com a impaciência dele. Então, tenham cuidado com isso, tá? Sejam bastante cautelosos, respirem, façam essas dicas que eu passei para vocês, vai ajudar muito no seu processo de crescimento interior, então é muito importante, tá? E pensa o seguinte, nós somos energia, tá, gente? Então, nós vamos influenciar com a nossa energia o nosso pequeno mundo, que é a nossa casa, que é o nosso trabalho, então todos à nossa volta, tá? Vão sentir essa energia sua, e quando você mudar, todos vão mudar também. Muitas vezes as pessoas falam, eu sou impaciente porque meu marido é impaciente, eu sou impaciente porque meu filho é impaciente, e eu tenho que falar isso para eles têm que mudar. Começa com você. O que é possível? O que é mais possível? Você mudar ou você mudar todo mundo da sua família primeiro? Ou mudar todo mundo junto? Mudar você. Você é uma pessoa que tem consciência hoje das coisas. Então, comece com você. E involuntariamente, a sua energia vai influenciar na deles. Porque quando você muda para o lado do amor, para o lado certo, essa é uma energia muito poderosa, é a mais forte que existe. Então, todo mundo à sua volta modifica. De forma inconsciente, quando você vê, vocês estão tendo diálogo mais tranquilo, você consegue sentar na mesa, todo mundo junto, né? Não tá aquela correria, você não tá naquela impaciência toda, né? Porque você tá conseguindo organizar o seu dia e as pessoas começam, olha, o que você tá fazendo? Você tá mais tranquila? Ah, não, criei essa tabela aqui, ó, tô organizando meu dia, tal hora eu vou fazer tal coisa, tal hora, tal hora. De repente você está ajudando outras pessoas, né? Que você nem imaginaria que poderia estar ajudando pessoas com falta de paciência, né? Que às vezes você pensava que isso era tão crônico em você, que era até da sua natureza, porque tem muita gente que tem isso também, coloca como uma situação da natureza. Não, é minha natureza, todo mundo lá em casa é assim. Mas isso adoece as pessoas, né, gente? E nós somos seres em constante movimento. A mudança faz parte da nossa vida. Né? A gente já nasce mudando, a gente é uma criança, daí uma semana você já está uma criança diferente, e essa mudança, nós estamos num processo de envelhecimento, ou não, né? Depende de cada um, mas isso faz parte, tá? Então, assim, busque isso. Você tá cuidando de você, para que você seja uma pessoa que contribua com outras pessoas. Isso é super importante, porque isso volta para você, volta duplicado, quadriplicado. É uma energia muito forte, muito poderosa, que vai, né, ocasionar transformações na sua vida. Você pode ter certeza disso, tá bom? Eu queria agradecer todo mundo que ficou até o finalzinho aqui, tá, gente? Eu espero que o que eu tenha falado sirva de contribuição para vocês, para auxiliar nesse crescimento, tá? De se tornar pessoas melhores, né? Seres humanos que possam viver de fato felizes, né? Porque existem coisas que são limitadoras, a impaciência, eu sei que ela limita a felicidade das pessoas, mas que vocês possam aplicar, né? Que seja aplicável para vocês algumas dessas coisas. Pessoas que vocês acham que são impacientes, que estão precisando de escutar algumas coisas, compartilhe essa live com essas pessoas também, tá bom? Para que elas possam perceber que existe uma luz no fim do túnel, que existe sim alternativas saudáveis, coisas que a gente pode fazer simplesmente mudando a nossa forma de pensar. A gente virando a chave, a gente vai enxergar novas e infinitas possibilidades de resolver problemas que antes a gente achava que nem tinha solução, mas tem, tá bom? Então agradeço muito o carinho de vocês, a presença de todo mundo aqui. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, a família de vocês. Então, um beijo no coração de vocês, se cuidem, muita saúde, muita paz. Tchau, tchau.